Mulheres de Esperança. Sabias que a tanatofobia, também conhecida como necrofobia, é o medo irracional e persistente da morte, do processo de morrer ou de coisas relacionadas à morte? Que interessante, Sónia. Creio que todas nós tememos a morte. É inerente ao ser humano pensar sobre ela e ter aversão, não é? Afinal, acho que gostaríamos de viver para sempre, sem ter de passar por esse processo. Também concordo, Inês. Coisas associadas à morte, como cadáveres, funerais e ou cemitérios, podem causar ansiedade e sofrimento significativos para aqueles que experimentam esta fobia. O termo vem do grego, thanato, que significa morte, e phobos, que está relacionado a temer ou ter medo. Mesmo diante da plena consciência de que todos morrerão um dia, este pensamento ainda é considerado desagradável para muitas pessoas. Querido ouvinte, neste programa falaremos com mais detalhes sobre esta fobia de uma perspectiva psicológica, dando também algum cheirinho daquilo que a Bíblia diz ao certo sobre este assunto. Também vamos dar soluções práticas de como não permitir que este medo te impeça de viver. Se possuis este medo aterrador e excessivo da morte, então fica atenta. Torcemos para que este episódio possa falar ao teu coração. Inês, já alguma vez viste aquele programa no canal Odisseias, 1000 Formas de Morrer, que estreou em 2008 e terminou em 2012? Já. A sério? Já, e digo já, cara ouvinte, que se tu tens tanatofobia, não te aconselho a ver. Bem, este programa recriou supostas mortes incomuns que desmascara algumas lendas urbanas, incluindo entrevistas com especialistas, médicos, bioquímicos, psiquiatras, cirurgiões, até mestres de Kung Fu, entre outros, que descrevem a ciência por detrás de cada morte. Parece-me um bocadinho macabro, Sónia. Sim, é verdade. O programa tem um enfoque irónico da morte, através da apresentação de histórias derivadas de histórias reais ou de mitos. Mas a minha intenção com este exemplo é mostrar como o ser humano tenta se precaver e escapar da morte, seja de que maneira for. Bem, estou curiosa por ouvir mais. Aguarda desse lado por uns breves segundos que voltamos já de seguida. Até já! Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Embora o programa 1000 Formas de Morrer retrate e ilustre formas de morrer bem ridículas e impensáveis, o medo disso acontecer na vida real passa a ser criado e desenvolvido nos espectadores. Desde os primeiros anos de escola, um dos principais aprendizados é sobre o ciclo natural da vida. Os seres humanos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Contudo, alguns aspectos ligados à tanatofobia, o medo excessivo da morte, exigem atenção profissional especializada, principalmente quando afetam a saúde mental. Sónia, ainda que a morte seja um tema bastante discutido, este tipo de fobia é frequente e influencia o desenvolvimento de diferentes quadros depressivos. Além disso, se não for adequadamente tratado, o medo da morte pode desencadear outras complicações emocionais. Esse medo pode ser desencadeado por várias razões, como experiências traumáticas passadas, sobretudo ocorridas na infância, preocupações religiosas ou existenciais, preocupações com a saúde ou com um senso geral de vulnerabilidade e finitude da vida. O indivíduo que sofre desta fobia fica assustado e estressa-se com quaisquer situações que possam eventualmente representar risco de morte. Por exemplo, crianças que perderam os pais muito cedo são mais vulneráveis ao desenvolvimento desse medo excessivo da morte do que outras que não passaram por essa experiência. No entanto, outros fatores também são associados à tanatofobia e, dependendo do grau de manifestação, exigem a submissão aos tratamentos de fobias. Os mais comuns são os traumas físicos, os desajustes emocionais, como o síndrome de pânico, crises depressivas e ansiedade. Os sintomas físicos podem variar de pessoa para pessoa, mas podem incluir sudorese, que é o suor excessivo, tremores, calafrios, boca seca, falta de ar, dor no estômago, náuseas, vômitos, taquicardia, pensamentos obsessivos sobre a morte, fuga de situações relacionadas à morte e uma constante preocupação com a própria mortalidade. Em alguns casos, o indivíduo preocupa-se até mesmo com o sofrimento emocional que a sua partida causará aos seus familiares e amigos. Associado a isso, ele também pode ficar apreensivo em relação ao desempenho dos seus entes queridos na sua ausência. Nestas circunstâncias, os episódios de fobias podem elevar-se a um nível tão severo ao ponto de prejudicar as atividades sociais e profissionais.
Por essa razão, vivem angustiados e temerosos em diversos lugares e contextos. Este aspecto faz-me lembrar de um excerto de um filme, Histórias para Adormecer, em que o protagonista principal, o Scatter, retratado pelo ator Adam Sandler, adquire um medo de morrer queimado depois de ter percebido que as histórias de dormir que ele conta para os seus sobrinhos tornam-se realidade. Apesar desta ilustração ser cómica, ele apresenta grande parte destes sintomas emocionais que o afetam mais tarde na sua vida profissional. É que isto é uma realidade dura para muitas pessoas, Sónia. É verdade. Há manifestações mentais e emocionais e as mais observadas são a ansiedade persistente, que já falámos, não é? Crises de humor ou depressivas, perda de sensibilidade e de controlo, sensibilidade emocional, não é? E controlo emocional. Sim. A incapacidade de distinguir entre a realidade e a irrealidade, repetição de pensamentos violentos ou de episódios sangrentos, medo de enlouquecer e não conseguir controlar as reações automáticas e desejo muito forte de fugir para escapar de certas situações. Ainda que a concepção de morte seja difícil, com a ajuda profissional, é possível promover o ajuste necessário à mudança da mentalidade sobre perdas significativas. Um passo importante é tornar isso consciente para que a pessoa consiga se organizar, planear novos papéis e seguir em frente. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra a esperança hoje. Já subscreveste o nosso canal de YouTube? Podes fazê-lo neste momento e ativar as notificações. Segue o nosso podcast no twr360.org, no Spotify ou Google Podcast e partilha os nossos programas nas redes sociais para todas as amigas. Exatamente, Inês, espalha a vida como uma verdadeira mulher de esperança. Até certo ponto, o medo da morte é normal e necessário para evitar riscos conscientes que podem ameaçar a integridade da vida. No entanto, quando esse medo ultrapassa limites e ganha um caráter obsessivo, instalam-se processos negativos que levam aos desequilíbrios mentais e emocionais. Nessas circunstâncias, o ideal é procurar ajuda médica e psicológica, como já falámos, para contornar os impactos resultantes desse medo excessivo, fora de controle e patológico. Geralmente, as intervenções utilizadas na tanatofobia são combinações de medicamentos e terapias psicoterapêuticas. Assim como outras fobias, a tanatofobia é um transtorno recuperável. Há esperança. Que bom. Está escrito em Romanos 6,23 que a consequência do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É verdade. A morte é o resultado de um mundo caído, da nossa desobediência no jardim do Éden, mas através do sacrifício de Jesus fomos redimidas e temos garantia da vida eterna, uma vida após a morte. Essa é a nossa esperança. Tão bom. Jesus disse em João 11, 25 e 26: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? Jesus é a fonte da vida e a luz do mundo. Nele adquirimos a paz que precisamos para viver uma vida longe do medo paralisante da morte. É natural termos medo da morte, pois a Bíblia diz que ela é a nossa inimiga. No entanto, por causa das mentiras e superstições, alguns ficam toda a vida sujeitos a um medo infundado da morte. A morte não é necessariamente o fim da nossa existência. Aliás, Deus promete que um dia não haverá mais morte. A Bíblia diz que os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre, completamente livres de qualquer medo da morte. Que lindo perceber como é grande o amor de Deus. Queridas amigas, aqui nos despedimos com um grande aperto no coração, mas cheias de entusiasmo para o que nos espera nesta série. Qual é a tua opinião em relação a este assunto? Lembra-te que se estás interessada em dar-nos uma resposta, podes fazê-lo nas nossas redes sociais. Estaremos a orar pela tua vida, família e amigos. Forte abraço e encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança.
Uma produção RTM Portugal.